tem uma coisa nessa matéria que depois eu fui ler com mais calma. É muito surreal, porque o Maluf roubou que nem uma desgraça e ele foi condenado por uma coisa que não é tão grave. Isso que eu penso. É que nem o caso da Brasília, lá do Collor. Porque, assim, foi penhorado. Deixa eu botar aqui, vai. Tá aqui, ó. Até tem a casa dele no Guarujá, aqui, que ele cita. Aliás, o Rogério Gentili, quando eu entrei no Jornal da Tarde, ele estava saindo para a Folha. Isso em 96, até hoje ele está lá no UOL, na Folha, sei lá. Virou até um editor lá. E a matéria é dele, né? Quem assina, ele é um pouco mais velho que eu, acho. A Justiça Paulista penhorou 18 móveis do ex-prefeito Maluf, de 93 anos, ainda está vivo, entre os quais uma mansão de mais de 1.000 metros quadrados na praia de Enseada, no Guarujá, cujo valor venal é o valor da justiça, né, que a justiça utiliza, né, de referência é de 2,7 milhões, que deve ser com certeza, a casa do Maluf é muito conhecida lá na praia da Enseada, era ponto de referência, perto da casa do Maluf, e eu passei muito minha adolescência lá no Guarujá, então eu sei. A mansão fica no número 859 da Avenida Miguel Stéfano, rua que leva o nome do avô do Maluf. Essa rua é uma avenida das mais conhecidas lá no Guarujá. Eu nem sabia que era a avó do Maluf. Porque lá também tinha o Morro do Maluf, que eles tinham um monte de terreno lá, não sei o quê. Então, bem latifundiário mesmo. Muito, muito. É uma família, sempre foi uma família muito rica, né? Além do doutor Paulo ter roubado muito, literalmente roubado muito na política, isso aí não tem como esconder, é incontestável, porque eu trabalhei na Folha da Tarde, já contei essa história aqui, quando ele era prefeito, e tinha 5, 6 escândalos na prefeitura dele, era só escândalo. É um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, é o Paulo Maluf. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Ele foi condenado a devolver 417 milhões com juros e correção monetária. Mas o processo mesmo é um processo meio besta, cara. Desculpa. Que bom que ele foi condenado, né? Mas a ação foi aberta pelo então vereador Maurício Faria, que acusou o então prefeito de fazer promoção pessoal com dinheiro público. É bem nessa época que eu estava falando, que ele foi eleito em 93. Ele assumiu em 93 e eu estava em 95 na Folha da Tarde. A assumir a administração municipal em 1993, Maluf adotou como marca de sua gestão um trevo de 4 folhas em forma de corações, eu lembro disso. O mesmo símbolo de sua campanha eleitoral. A única diferença é que na prefeitura ele agregou um vaso ao trevo e a frase São Paulo crescendo. O juiz José Márcio do Vale, é meu parente, deu razão ao vereador e condenou Maluf. Daí um trecho aqui da sentença. A associação com a imagem de Maluf é instantânea e atinge a meta de divulgação pessoal, afirmou na sentença. A promoção pessoal, além de ser ilegal, afronta os princípios da moralidade e impessoabilidade. Maluf recorreu da sentença, e daí ele perdeu, né? Perdeu, e aqui estão os bens penhorados aqui. 100% do terreno, tem bastante coisa no Guarujá, tem um imóvel aqui tem vários imóveis aqui na Rua Augusta, imóvel em Cerqueira César. O que eu acho importante falar, e que eu acho que tem muita conexão do que a gente está falando do judiciário, são quantos anos durou isso daí. Primeiro, que ele nunca foi condenado por nenhum dos crimes gigantescos que ele cometeu. Ele nunca foi. Depois, posso te corrigir? Ele foi condenado, ele ficou até preso uma época. Uma época, ele saiu, né? Mas ele foi condenado, eu acho, quando ele ficou preso. Não precisa preventiva. Ele estava doente, lembra? Isso, ele estava doente. Isso. Mas tudo bem. Mas, quantos crimes ele cometeu? Era piada Maluf sempre foi piada de impunidade, Era piada de impunidade, sempre foi. Sempre foi. Não, e os esquemas de corrupção dele, principalmente na área de... Engraçado, né? Que esses esquemas de corrupção com empreiteiras eram os esquemas preferidos do Maluf, né? E depois quem acabou pagando muito preço por isso foi o PT, né? E todos esses esquemas, principalmente aqui de obras faraônicas, aqui em São Paulo, tudo, eram as mesmas construtoras, né? Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS,
eram todas consultoras, geralmente vinculadas aos esquemas do Maluf, né? O Maluf, como governador, como prefeito, sempre foi um político extremamente corrupto. Ele é conhecido, eu acho que no Brasil inteiro, mas principalmente em São Paulo, os eleitores do Maluf a vida inteira, o slogan deles era: ele rouba, mas faz. Sim. Porque era uma coisa clara para todo mundo que ele roubava. Então... Até os eleitores dele reconhecem que ele roubava. Exatamente. Ele rouba, mas faz, e votavam nele. Então, é muito surreal isso que aconteceu durante a vida inteira do Maluf, e agora ele com 93 anos, que ele vai perder meia dúzia de imóvel, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais que isso. Lógico. Entendeu? 18 imóveis não vai deixar ele na E vai recorrer também. A família vai ficar com o mesmo dinheiro. O Lucas ficou bom aqui, que ele é advogado, que me consola que o Maluf é que ele gastou bastante com advogado, é verdade. Ele fez distribuição de renda, né, com os advogados, né, cara? O Maluf, era muito surreal, assim. Eu conheci o Maluf nessa época, foi o primeiro veículo que eu trabalhei, primeiro veículo grande, e eu ia muito atrás dele, porque tinha uns esquemas de subprefeitura também, que era muita corrupção nas subprefeituras aqui de São Paulo, e ele era uma figura também muito carismática, assim, sabe? Muito um 71. Uma vez eu tentei entrevistá-lo lá no Palácio das Indústrias, lá no centro de São Paulo, ele já sabia até meu nome. Fernando, vou imitar o Maluf. Fernando, depois a gente conversa, agora estou muito ocupado. Aí ele sabia o nome de todos os jornalistas, ele era aquele velho político, assim, um cara que veio da ditadura, né? Um cara que roubou muito, né, na ditadura junto com os militares, né? E depois sobrou e foi um político muito popular aqui em São Paulo, né? No começo da carreira ele foi biônico, mas depois ele foi eleito, virou depois deputado, mas no fim da carreira uma carreira muito longa aqui em São Paulo, e era um exemplo de tudo que era de ruim na política, pelo menos para mim. Não para eu ser de esquerda, mas já naquela época, com 25 anos, a gente ria do Maluf na redação, porque eram muitos escândalos. Ele fez os Singapuras, que eram uns conjuntos habitacionais aqui em São Paulo, tinha um programa de leite, e todos esses programas tinham... eram investigações... Escândalo de corrupção, né? Nem tão profundas, mas era muito fácil chegar que tudo era muito aberto, assim, sabe? Essa avenida que ele fez aqui, perto de onde a gente está falando aqui, Avenida Águas Espraiadas, e agora é o Roberto Marinho. Teve esquema de corrupção também, com uma construtora. O Rodoanel, todos eles tinham um esquema de corrupção. Era tipo o jeito que era. Ele rouba, mas faz. Então. Isso, de certa forma... Depois a corrupção foi usada muito contra a esquerda, como é sempre usada, né, como o Gessé fala, o Gessé Souza, não sociólogo. Mas olha que curioso, esses grandes escândalos caem nas pequenas coisas, né? Então o Collor foi por causa da Brasília, era Brasília? Não era Brasília, Belina. Belina? Caiu por causa da Belina. O Maluf agora caiu por causa desse negócio. E a gente não pode esquecer do Bolsonaro, porque o que tornou ele inelegível, junto com a reunião que ele teve com o pessoal, foi o palanque que ele fez com o dinheiro público no 7 de setembro. Exato. Então, os caras conseguem se safar. Foi um Elba, na verdade, desculpa. Fiat Elba. Exato. Fiat Elba, exatamente. Exatamente. E eles caem nessas coisinhas, né? Nos grandes escândalos, nos grandes roubos, vai passando tudo. Vai passando Nos tudo. detalhes, né? Nessas micro coisas, os caras se ferram. Mas, enfim, é isso aí. foi condenado.